Então, esse horário da liderança do Partido dos Trabalhadores, para informar o povo de Fazenda Rio Grande que esteve presente no nosso município o ministro das Comunicações do governo federal, Paulo Bernardo, e fizemos uma reunião muito importante ali na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde estiveram presentes várias lideranças regionais, de vários municípios da região. Inclusive muitos vereadores, lideranças, políticos da região. E foi uma reunião muito importante, porque esteve presente também o candidato a deputado estadual, Alisson Wancher. E foi uma reunião muito importante porque se percebe nas falas dos nossos líderes de que, embora muitas pessoas estejam com medo do futuro, com medo do amanhã, com medo do que vai acontecer depois da eleição, com medo do que vai acontecer no ano que vem, nas falas dos nossos governantes não se percebe esse medo. Se percebe sim que há muita esperança. Se percebe que o melhor está por vir no Brasil. Porque nós não começamos nem ainda a desfrutar das riquezas que estão enterradas no Brasil, agora que estamos chegando, principalmente no pré-sal. Agora que o Brasil está começando a usufruir dessa riqueza natural, que é o pré-sal. E com esse recurso, é possível agora, já foi aprovado um projeto em Brasília, que é o Plano Nacional de Educação, foi discutido no Brasil inteiro, em todos os municípios, em todos os estados. E a partir de agora, é lei, 10% do PIB vai para a educação. Então, nós temos certeza que o futuro vai ser diferente. Porque se você pega 10% de toda a riqueza do Brasil e investe em educação, com certeza o nosso país vai se igualar a qualquer país do primeiro mundo em pouco tempo. Por isso, eu acredito que nós que estamos numa posição de governo, temos que falar sempre a linguagem da esperança. Porque o nosso papel é resolver os problemas. Nosso papel é fazer com que as coisas deem certo. Por isso eu parabenizo o ministro Paulo Bernardo. Numa época política em que há muitos abalos, muitos não conseguem se manter firmes, se manter de pé, muitos caem. Aqueles que permanecem, com certeza, são mais ainda dignos de honra, não é? Aqueles que conseguem permanecer sem ter seus nomes vinculados à corrupção, sem se corromperem e se mantendo firmes, praticando a boa política. Muito obrigado.